noite a todos. Meu nome é Matheus Henrique da Silva e, como parte dos requisitos para obtenção de título de biólogo, venho por meio deste apresentar o trabalho de conclusão de curso intitulado Efeito carcinogênico de nanopartículas de óxido de titânio por meio do teste para detecção de tumor epitelial em células somáticas de Drosophila melanogaster. O trabalho a ser apresentado ele foi orientado pelo professor mestre Cássio Rezende de Moraes. Bom, nanopartículas são moléculas de dimensão que oscilam entre 1 a 100 nanômetros de tamanho. No mercado, hoje, existe uma grande variedade ao que diz respeito a nanopartículas, como nanopartículas de prata, de ouro, carbono, sílica, cobre, zinco e o alvo de pesquisa desse trabalho, o dióxido de titânio. Nós encontramos basicamente essas nanopartículas em 3 fases distintas, a saber, anatase, rutila e bruquita. O que diferencia uma da outra é o formato cristalizado, que é resultante do tratamento a diferentes temperaturas. Bom, o início da produção de nanopartículas em escala industrial, ela começou em 1920 e hoje é utilizado nanopartículas em alguns tipos de produtos, como protetores de corrosão, geração de gás hidrogênio, sensor de gás, na produção de protetores solares em ampla escala devido às suas propriedades de reflexão dos raios UV, roupas e cosméticos. Na indústria alimentícia, há uma aplicação ao que diz respeito em corantes alimentares, principalmente laticínios, doce, e ainda é usado para maximizar o sabor dos alimentos, como nozes, cervejas, vinhos e sementes. Bom, devido à ampla utilização de nanopartículas pela população, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o potencial carcinogênico de diferentes concentrações de nanopartículas de TiO2 por meio do teste de detecção de tumor epitelial em células somáticas de Drosophila melanogaster. O porquê de usar a Drosophila melanogaster é devido às suas características intrínsecas. Primeiro, ela pertence à ordem Diptera, apresenta um ciclo de vida relativamente curto, que permite aí, fazer uso aí por várias gerações, o experimento, tamanho de cerca de 2,5 milímetros, porque facilitando o manuseio, grande homologia com o ser humano, cerca de 75% das doenças humanas são homólogas à Drosophila melanogaster. Apresenta um baixo custo para mantê-las em laboratório e hoje nós sabemos que devido à crise financeira do país, optar por sistemas biológicos que levam a baixo gasto é uma alternativa viável, Uma prole numerosas, apresentando aí um excelente N amostral para qualquer tipo de análise estatística, E possui sensibilidade a xenobióticos sintéticos e ambientais. Bom, quando o material em métodos foi trabalhado então com o dióxido de titânio, uma nanopartícula de 11 nanômetros, nós avaliamos aí também o efeito da mitomicina C, então ela foi utilizada como um controle positivo no teste de detecção de tumor epitelial em Drosophila melanogaster. Então foi feito o cruzamento entre machos da linhagem Multiplinguera e fêmeas virgens da linhagem da Aptera. O cruzamento ele foi feito em meio à base de banana durante 24 horas, posteriormente foi transferido para meio de postura de ovos, à base de agar e fermento biológico suplementado por sacarose, por onde aí permaneceram durante 8 horas. Decorrido esse tempo, 72 horas depois, larva de terceiro estágio foi coletada com auxílio de peneira de malha fina e submetidos ao tratamento crônico durante 48 horas. Então, nos vaios foi colocado 1,5 gramas de purê de batata, hidratados com 5 ml de solução de dióxido de titânio, a concentração de 25, 12,5, 6,25 e 3,125 milimolar. Essas concentrações usadas no teste de detecção de tumor epitelial foi baseado aí em um ensaio prévio de sobrevivência. Foi também adicionado um grupo controle negativo, onde as moscas foram tratadas com água, e um controle positivo, onde moscas foram tratadas com mitomicina C. Decorrido 48 horas de tratamento e 5 dias de processo de metamorfose, as moscas foram fixadas em etanol e posteriormente foram analisadas aí em placa de Petri, embebida com glicerina com auxílio de pinça entomológica. Foi analisado 200 moscas por concentração e o diagnóstico ele foi dado pela frequência de tumor epitelial de indivíduos tratados, grupos tratados com dióxido de titânio comparado ao controle negativo. Então aqui para visualização nós temos um tumor na cabeça, um tumor no olho, tumor no tórax, no halter, nas pernas e nas asas.
Bom, as nanopartículas elas foram conseguidas, né, em parceria com o Laboratório de Física da Universidade Federal de Uberlândia. Então, as nanopartículas elas foram sintetizadas a diferente temperatura e nesse trabalho foi utilizado a fase Bruchita, né? Então a fase Bruchita ela foi aí selecionada a uma temperatura de 800 graus Celsius durante 1 hora de tratamento, né? 1 hora de síntese. Bom, aqui nós temos o resultado de sobrevivência. No resultado de sobrevivência fica claro aí que a única concentração capaz de causar toxicidade em Drosophila melanogaster foi a concentração de 50 milimolar. Para tanto, foi utilizado no teste de detecção de tumor epitelial concentrações de 25, 12,5, 6,25, 325 milimolar de dióxido de titânio, acompanhado de controle positivo e controle negativo. Na tabela, nós temos o resumo dos resultados ao que diz respeito à frequência de tumor epitelial nos olhos, cabeça, asa, corpo, pernas, alter, em que nós temos o diagnóstico total. Então, foi analisado 140 moscas por concentração. Dessas 140 moscas por concentração, o controle negativo induziu 17 tumores. O controle positivo, que é a mitomicina C, que é reconhecida como sendo capaz de causar tumor, 395 tumores. Na concentração menor testada, 325, então 21 tumor. E à medida que eu aumento a concentração, eu tenho aí um aumento na frequência de tumor epitelial, né? De 325 a 6,25, 79 tumores, depois uma caída de 76 tumor e por último eu tenho aí 64 tumores epiteliais. Então, nas 3 com maiores concentrações testadas, foi identificado efeito carcinogênico, quando comparado ao controle negativo. Bom, diferentes trabalhos têm demonstrado que nanopartículas, né, são capazes aí de alterar o material genético. Em mexilhões dourados, por exemplo, ao que diz respeito ao tratamento com dióxido de titânio, foi verificado efeito genotóxico em indivíduos expostos. Em grupos de animais diferentes, como por exemplo Radium Kellen, que é uma espécie de peixe, foi também evidenciado eventos relacionados à instabilidade genética de hemácias. O mesmo foi observado eventos mutagênicos em trabalhos conduzidos com outros organismos modelos, inclusive um trabalho de Reis et al. 2016, feito com Drosophila melanogaster. Concluímos que nanopartículas de óxido de titânio apresentam efeito tóxico carcinogênico de maneira dose dependente. Isso daqui, Matheus, nós vamos corrigir agora que eu vi. Só colocar, concluímos que nanopartículas de óxido de titânio apresentam efeito tóxico e carcinogênico, né? O efeito tóxico na maior concentração testada e efeito carcinogênico nas 3 maiores concentrações. Mais estudos devem ser conduzidos para diminuir a segurança individual e ocupacional que diz respeito à utilização de nanopartículas de CO2 pelo homem. Muito obrigado a todos.